Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão embaixo, que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nesse estudo, nessa observação escatológica, nós falamos aqui sobre a manifestação do anticristo, que a igreja vai ter que ver a manifestação do anticristo. A Bíblia é contundente nisso. A igreja vai ter que passar por uma grande tribulação, certo? Não é, os teólogos colocam a grande tribulação, mas não, é uma das grandes tribulações, porque o Novo Testamento revela pelo menos 4 grandes tribulações. Isso está revelado em Lucas capítulo 21, Marcos 13, Mateus 24, em Apocalipse capítulo 13, também em Daniel capítulo 7, capítulo 11, capítulo 9. Então ele mostra várias tribulações nos últimos tempos. Uma para a igreja primitiva já passou, a outra para o povo judeu, que terminou em 1948, começando no ano 70 depois de Cristo, sim. E as outras 2 últimas seria uma para a igreja do arrebatamento, nós já estudamos isso aqui, que é a igreja da última hora, que vai estar aqui para o arrebatamento, vai ter que passar por uma grande tribulação, perseguição, morte, uma grande tribulação, uma perseguição de proporções mundiais, não apenas mais na Síria, ou no Irã, ou no Iraque, mas em todo o mundo a igreja será perseguida. Virá essa grande tribulação para a igreja, certo? Antes do arrebatamento. E a manifestação do anticristo, certo? E depois do arrebatamento da igreja, virá outra grande tribulação, a pior de todas, que será para todo mundo que ficar, certo? Que não foi arrebatado. Inclusive a igreja desviada, que não vai ter segunda chance, certo? Também já falamos aqui sobre, não, falei na rádio, não falei aqui ainda, que não vai ter esse negócio de segunda chance. Tire isso da sua cabeça, essa história de segunda chance aí é coisa sem contexto, certo? É apenas uma ideologia de um ministério, de uma igreja, de uma denominação, e implantaram isso dentro da igreja, meu irmão, de uma forma muito forte, e o povo está na cabeça que não vai ver o anticristo e que vai ter uma segunda chance depois do arrebatamento. Então logo antes eu considerava essa doutrina de que a igreja não vai ver o anticristo como algo tranquilo, apenas um equívoco teológico, mas hoje eu vejo como uma doutrina realmente destruidora. Por quê? Porque se eu como igreja aprender nas escrituras que eu não vou ver o anticristo, logo, quando ele se manifestar, eu não vou reconhecer que é ele e vou me prostrar facilmente perante o sistema que ele vai implantar. Então isso é muito perigoso. Então, amados, nós paramos aqui aonde? Nós vimos também como vai ser o arrebatamento, certo? O arrebatamento não vai ser um evento, como é que se diz, Abicélio? Um evento secreto, né? A obreira assim lembrou, não vai ser um evento secreto. O arrebatamento vai ser um evento visível para todo mundo. Foi o último estudo escatológico que nós estudamos, foi esse, no domingo atrasado. Domingo passado foi Santa Ceia, a gente trouxe uma palavra de exortação para a igreja. Mas
Claramente nós lemos aqui mais de 6 passagens bíblicas com vários versículos mostrando como será a vinda de Cristo. Haverá terremotos, a terra vai ficar tudo escuro, e a única luz que vai brilhar no momento é Cristo nas nuvens do céu, e todo olho o verá. E então as pessoas vão ficar alvoroçadas com aquilo. Ele vai dar ordem, o arrebatamento vai acontecer, a igreja vai subir ao céu, e quando os céus que se abriu, a única luz que tinha no mundo era a luz que brilhou com a manifestação de Cristo. Agora os céus vão se fechar, e o mundo vai entrar no pior caos de toda a sua história, que é as 7 taças da ira de Deus, a grande tribulação que virá para o mundo. Nesse tempo nós lemos lá, na quinta taça, que aí vai ser derramado as 7 taças da ira de Deus, Apocalipse capítulo 15 e o capítulo 16, que foi o último estudo, foi esse. E na quinta taça, logo, o reinado do anticristo, junto com o falso profeta, vai se tornar tenebroso, certo? E ali eles já estão guerreando contra a igreja. Apocalipse capítulo 19, eu tive dando uma estudada com Auricélio, e a gente pôde perceber claramente que, certo, do verso 11 até o verso 21, está mostrando o momento em que a igreja está sendo percebida, essa grande guerra, que eles se reuniram, os reis da guerra da terra se reuniram para guerrear contra Cristo e contra o seu exército. Na verdade, isso é uma linguagem figurativa. Ele está falando aqui da perseguição que veio contra a igreja, e o momento do arrebatamento, e o momento da ira de Deus que se volta contra eles, porque após o arrebatamento da igreja, a igreja vai subir a salvo, a igreja preparada, vai subir a salvo com o Senhor, e o mundo que ficar, junto com a igreja desviada, certo? Vão ver a ira de Deus sendo derramada, certo? E nesse momento, certo? O que vai acontecer? No verso 19 aqui do capítulo 19, ele disse que eles estavam reunidos para guerrear com o Senhor. Aí no versículo 20, certo? Ele diz que a besta e o falso profeta foram presos, foram jogados, aliás, no lago de fogo e enxofre. Mas o interessante é que Satanás não foi. A besta e o falso profeta foram, certo? Foram para os outros que estavam lá, os reis que se uniram a eles para guerrear contra a igreja de Cristo, serão mortos nesse momento, com essas pragas que Deus vai derramar com a 7 taças da ira. Eles vão ser mortos. Eles vão ser mortos. Os reis, os exércitos que se reuniram vão ser mortos. E então, logo em seguida, aí vem o que nós lemos aqui agora. Um grande anjo vai vir do céu, isso nas dimensões espirituais. Nós estamos lá no céu nesse momento com Cristo. O povo está aqui na terra, certo? E nesse momento, a ira de Deus está sendo derramada, muita gente está morrendo, com as catástrofes que estão acontecendo, como a gente viu, né? As águas transformando em sangue, o mar transformando em sangue, terremotos, um terremoto gigantesco em todo o mundo, ao ponto de todas as cidades das nações ruírem, desaparecer do mapa, tsunamis tão grandes ao ponto das ilhas também desaparecerem, e as pessoas vão ter que recomeçar o mundo novamente. E isso eles vão ter 1000 anos para isso. Porque Satanás, nesse momento, nós lemos aí o texto, você viu, ele vai ser preso, acorrentado no abismo, vai ser lançado no abismo e acorrentado lá. E aí, o povo de Deus, que já vai começar um reinado com Cristo de 1000 anos, foi o que nós lemos aqui, você acabou de ler comigo. Vai começar um reinado com Cristo durante 1000 anos. Enquanto isso, o mundo, as pessoas que ficaram no mundo, estão recomeçando suas vidas. Estão voltando a construir suas casas, as pessoas estão voltando a construir a tecnologia de novo, certo? Claro que aí as pessoas vão morrendo, vão nascendo outro, igual hoje, normal, né? Vão ter 1000 anos para isso, né? Uma geração, depois vem outra, até que se complete os 1000 anos. Aí então, nesse período de 1000 anos, Satanás vai estar preso, como nós acabamos de ver, por um tempo, até que se complete os 1000 anos. Nós lemos isso lá no versículo número 3. Ele vai ser preso por 1000 anos. Então, já que Satanás vai ter preso por 1000 anos, a terra, ela vai estar tendo uma certa paz. Não uma paz total, porque o coração do homem já é mau. O coração do homem é pervertido. Os adultérios vão continuar, o pecado vai continuar, o desmantelo vai continuar, a mentira, tudo vai continuar, porque o coração do ser humano é mau. Mas não vai ter o diabo ali, certo? Para estar fazendo as tentações dele, como ele faz hoje. Porém, pela maldade do coração do ser humano, o mundo vai continuar ruim do mesmo jeito como ele é. Um pouco melhor, porque o diabo não vai estar aí para tentar as pessoas, certo? É só pela maldade mesmo da mente do homem. Então o que vai acontecer? As pessoas estão reconstruindo sua vida.
estão retomando sua vida. Elas sabem, elas viram Cristo vindo nas nuvens, viram a igreja sendo arrebatada, eles têm consciência disso. Os cristãos que ficaram, que não se prepararam, vão ter consciência também, vão ter consciência que não vão ter mais oportunidade. Deus não vai dar oportunidade para ninguém. O Espírito Santo foi tirado junto com a igreja. Não tem mais como compreender as Escrituras, porque o Espírito Santo não está mais aqui. É Ele quem revela as Escrituras. Não tem mais como entender ela, certo? Então, as pessoas vão estar aí. E o que eu acho interessante, irmão, é os propósitos de Deus. Olha como os propósitos de Deus são grandiosos, que vão além da nossa compreensão. Porque Deus já pegou aqui a besta e o falso profeta, como está lá no verso 19, e lançou eles no lago de fogo, já definitivamente já estão lá para ser atormentados. Mas o diabo não, o dragão não, Deus colocou ele em outro lugar, guardando ele para um outro momento, para um outro instante. Deus já podia ter pegado Satanás e ter jogado também no lago de fogo, e enxofre. Mas não, Deus está guardando ele para um outro momento. Aí os 1000 anos vão se completar, e o que é que vai acontecer? Vai lá para o verso número 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí o que é que ele vai fazer? O que ele sabe fazer. Ele vai sair e enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, que ele chama aqui de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está lá a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, para toda a eternidade. Então é isso que vai acontecer. Porque o reinado do anticristo, irmão, a operação do reinado do anticristo, o reinado de Satanás aqui no mundo, que ele é o príncipe desse mundo, ele é só por um determinado momento. Você vê lá em Daniel capítulo 11 que ele vai, e também em Apocalipse capítulo 13, que ele vai receber poder apenas por um determinado momento. E aqui o momento de poder dele já acabou, certo? O povo que ele estava guiando aí já foram mortos, ele já foi jogado no lago de fogo, aliás, já foi preso no abismo. Só que agora 1000 anos se completaram, Cristo está reinando com a igreja. Só que aqui, irmão, é um grande enigma, porque alguns dizem que Cristo vai reinar com a igreja aqui na terra, talvez lá em Jerusalém, lá na cidade santa, lá pelos meios por ali. Outros já acreditam que Cristo vai vir reinar com a igreja nos ares celestiais, tipo assim, um lugar flutuante, certo? Onde eles vão estar ali em algum lugar. Alguns acreditam assim, dessa maneira. Outros já acreditam que essa palavra sobre milênio é apenas uma figura, que não vai haver milênio literal de forma alguma. Enfim, há vários tipos de especulações sobre esse assunto. Eu confesso para os irmãos que de fato essa questão sobre o milênio é um assunto muito obscuro, porque é a única passagem da Bíblia inteira que fala sobre o milênio é esse versículo, certo? Aí alguns fazem estudo, pegam um versículo da acolá e criam aí, certo? Um raciocínio teológico, certo? Que eu não criei isso aqui ainda sobre o milênio. Eu não busquei ainda essa compreensão, essa linha teológica sobre a questão do milênio. E, para ser sincero, eu nem pretendo me aprofundar nisso, porque eu não quero nem saber onde é que eu vou passar 1000 anos com Jesus. Se é lá em Jerusalém, se é lá no céu, o importante é que eu estou com Ele. Isso é que é importante, né? Mas também, depois o diabo vai ser solto. E aí ele vai juntar o povo que está na terra, ele vai sair de novo para enganar as nações. Ele vai conseguir fazer o que ele conseguiu, que ele conseguiu no passado. Vai conseguir enganar as pessoas e levar as pessoas a subir contra esse arraial dos santos que ele descreve aqui, certo? Como se eles pudessem de fato atingir ou alcançar esse arraial dos santos. Se for na terra, eles podem ir com o exército no chão. Se for nos ares, eles podem querer usar aviões, enfim, essas coisas aí. Mas o certo é que eles vão marchar contra o arraial dos santos. E nesse momento, meu irmão, vai ser o xeque-mate. Vai ser o xeque-mate. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai fazer o quê? Vai fazer descer fogo do céu e vai devorar, matar todos eles. E aí nesse momento, Jesus vai descer fogo do céu, vai matar todos eles que estão ali, o exército, o mundo inteiro ali reunido, os exércitos inteiros reunidos contra o arraial dos santos. E ali o Senhor vai derramar fogo do céu e vai devorar eles. E o diabo vai ser definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre, agora para nunca mais sair de lá. O texto é muito claro, diz primeiro que ele foi lançado por 1000 anos,
e depois de 1000 anos ele vai ser solto. Mas agora diz que ele vai ser jogado definitivamente no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite vão ser atormentados para todo sempre. Ou seja, ele vai ser atormentado para todo sempre. Agora você consegue compreender melhor por que o diabo tem tanto ódio de nós, porque ele já sabe que vai ser atormentado por todo sempre, e ele sabe também que não pode mudar isso aqui, que isso está escrito, e vai ter que se cumprir contra ele. Então tudo que ele faz é simplesmente por ira, por ódio, contra a igreja, contra o povo escolhido, contra o povo santo. E o que ele puder derrubar de nós, para poder levar para o inferno junto com ele, ele vai tentar fazer. Por isso é importante a gente se sustentar e se firmar na presença do Senhor. Agora, irmãos, vocês perceberam que no versículo 4 até o versículo 6, ele fala de uma primeira ressurreição, que a primeira ressurreição é exatamente, a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, é a ressurreição que vai acontecer no momento do arrebatamento, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 15 ao 17, essa primeira ressurreição vai acontecer no momento do arrebatamento. Então diz que bem-aventurado é quem participa da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Então, e assim ele está dando a entender o quê? Que se tem a primeira ressurreição, então significa que haverá uma segunda ressurreição. Então a primeira ressurreição é aquela que vai acontecer na hora do arrebatamento, é aquela que, na hora que Jesus for arrebatar a sua igreja, ele dará a ordem, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, se unirem aos que estiverem vivos e vão subir ao céu, no momento do arrebatamento. Então nesse momento, Satanás está preso, agora definitivamente no lago de fogo e enxofre, aí chega o grande momento. Qual momento? O momento do julgamento, que é chamado de o julgamento do grande trono branco. Onde João diz aqui no verso número 11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então o que é que vai acontecer agora? Depois do milênio, presta atenção, a igreja já está salva com Jesus, a igreja já está reinando com Cristo por 1000 anos, 1000 anos se cumpriram, Satanás foi solto, enganou as nações, não sabemos por quanto tempo ele vai enganar as nações, quanto tempo vai demorar isso, o período da prisão dele é 1000 anos, mas depois dele solto para enganar as nações, não sei, se é mais 1000, se é mais 2000, isso aí só pertence a Deus. Só que ele vai conseguir enganar o povo, certo? Mas agora, definitivamente, Jesus vem e assenta-se no seu trono de glória, para julgar as nações. Ele diz, vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, é Jesus, e da presença dele fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ali Jesus está sentado no seu trono, ele descreveu isso lá em Mateus capítulo 25, vamos ver lá? Mateus 25, a partir do verso 31, depois a gente volta aí para Apocalipse. É porque é exatamente isso que eu quero falar hoje, é sobre o julgamento, né? Por isso que a gente está aqui, passando aqui por cima, né, desses outros assuntos. Então, em Mateus, capítulo 25, no verso número 31, ele diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta uns dos outros. Aliás, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então preste bem atenção, irmão, preste bem atenção, o que está acontecendo? Jesus está sentado no seu trono, todas as nações da terra vão se unir diante dele, a própria igreja de Cristo, que já está reinando com ele, também vai estar diante do trono dele nesse momento, só que do lado direito. Já reinamos com Cristo por 1000 anos, mas ele diz que vai separar um dos outros, bode para a esquerda, ovelha para o lado direito. Pastor, e por que Jesus vai colocar a gente que já está reinando com ele para o lado direito? Certo, porque é a hora do julgamento. E os bodes que foram desobedientes ele vai colocar do lado esquerdo, por quê? Porque é a hora do julgamento. Porque embora a igreja já está reinando com Cristo, é preciso que as nações vejam o julgamento da igreja. É preciso que as nações vejam o quanto Cristo ama a sua igreja. É preciso que as nações vejam o que Cristo vai dar para aqueles que obedeceram, para aqueles que se submeteram a Ele. Quando Cristo olhar para eles e disser, como está em Mateus 25, venham benditos do meu Pai e tomem posse da herança do reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. É para se cumprir isso.
Nós já estamos salvos, já estamos reinando com Cristo, mas na hora do julgamento nós vamos lá para diante do trono, para frente do trono, só que do lado direito. E a primeira coisa que Jesus podia julgar logo os que iam para o inferno, mas não, ele faz questão, porque se ele julgasse logo os que vão para ser condenados, como é que eles iam ver a glória que ele vai dar para nós? Então primeiro ele julga a igreja, chama de bendito meu Pai e manda entrar na posse do reino, que ele preparou desde a fundação do mundo. Aí depois ele se volta para os que estão do lado esquerdo, que foram desobedientes, tomara que não esteja, ninguém daqui esteja do lado esquerdo, eu torço por isso, oro para isso. Embora infelizmente talvez algum esteja, mas só vai depender da sua perseverança e obediência na palavra de Deus, né? Se você obedecer, vai estar do lado direito. Se não obedecer, vai ficar do lado esquerdo. E do lado esquerdo, no verso 41, a Bíblia diz que Jesus vai dizer para eles: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então ali naquele momento, a igreja, vem bendito meu Pai, ela entra, a igreja é tirada dali do lado direito, passa aqui para o lado de Jesus, e eles estão ali tudo tremendo, já sabendo que vão ser condenados, e vendo a igreja em glória já com o Senhor, e vendo o quanto Jesus nos ama, como ele disse lá, né? E saberão quanto eu te amei. E agora a igreja vai estar ali, a igreja, o povo que foi morto por muitos daqueles ali, a igreja que foi perseguida por aqueles camaradas que estão ali, a igreja que foi maltratada, rejeitada, zombada, escarnecida, pessoas que você tentou ganhar para Jesus, mas endureceram o coração, pessoas que foram exortadas, chamando-se ao arrependimento, não quiseram se arrepender, pessoas que tiveram na igreja, mas se desviaram, se afastaram. Então nesse momento vão estar ali, e nós vamos estar do lado do Senhor, e vamos ver Jesus dizer para eles: se aparte de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Naquele momento, essas pessoas estarão sendo condenadas. Amém, igreja? O apóstolo Paulo também falou disso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele diz assim: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Irmão, você sabia? Ele diz: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ou seja, se todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, então é todos. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, que nós todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Porém, o julgamento de Deus já começou por intermédio da igreja. Paulo também fala disso. A igreja hoje, na verdade, a nossa conduta, a nossa caminhada, nós já estamos sendo julgados por Deus, para que no dia do arrebatamento a gente seja salvo, suba com Cristo ou fique aqui com o resto do mundo. O nosso julgamento já começou. Paulo fala disso abertamente. Então, meu irmão, ele diz isso, certo? E lá em Atos, capítulo 17 também, no verso 31, o apóstolo Paulo pregando lá para os Efésios, ele diz no verso 30 e 31, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Então ele fala desse julgamento, Mateus 25, Atos 17, 2 Coríntios capítulo 5, fala desse julgamento. E agora João recebeu de Deus o privilégio de ver o momento exato do julgamento, o momento em que os ímpios estão sendo julgados, o momento em que os pecadores estão sendo julgados, o momento em que aqueles que obedeceram à sã doutrina estarão sendo julgados. João viu isso, João viu. E como é que vai ser? Vamos ler. Agora você viu no verso 11 que ele veio, se assentou no trono branco. No verso 12 ele diz o quê? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então todos aqueles, certo? Todos os pecadores ímpios, desgarrados do rebanho de Deus, desobedientes e submissos, rebeldes, estarão ali nesse momento. E ele diz: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Preste atenção. João está vendo o tribunal de Deus assentado. A igreja passou para o lado de Cristo, reinou com ele 1000 anos. Na hora do julgamento recebeu a ordem: vem bendito meu Pai, tome posse do reino. Pronto, vieram para o lado de Jesus. Ali agora anjos se apresentam perante o trono com livros em suas mãos. Quantos livros? Livros para a vida de cada ser humano. Cada ser humano
tem um livro. Cada um de nós tem um livro. E o que é que está escrito nesse livro? Ele disse, claro, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O que ele está dizendo? Que as obras, as nossas vidas, as nossas práticas, nossa conduta, o que fazemos, como vivemos, como nos conduzimos, tudo o que um homem faz, ele diz aqui, estão escritos em livros. Para quê? Deus precisa de livro para lembrar do meu pecado? Deus precisa de livro para lembrar do teu pecado? Não. Mas esses livros aqui é exatamente para testificar contra você naquele dia. É para testificar contra você. Quando ele começar a ler, o anjo começar a ler, se aqui tem livro, e as obras de cada um estão escritas naquele livro, então é porque no momento do julgamento, você vai ser chamado a sozinho, perante o trono do Senhor. E vai ser lido as suas obras, as suas práticas. E o anjo que vai ler o livro da sua vida vai dizer para os ímpios: você é um pecador, que você é um depravado, que você vivia na igreja, mas traindo a sua esposa, que você vivia na igreja, mas traindo o seu marido, que você era um desonesto, que você tinha uma dupla personalidade. Na igreja era homem de Deus, mulher de Deus, lá fora no mundo era um depravado, mundano, carnal, um viciado, sei lá o quê, um pervertido. Então lá ele vai estar lendo tudo, e além dele estar lendo a sua vida, a vergonha também vai ser exposta diante de você. Ele vai ler, vai ser chamado um por um para ser julgado. É um julgamento sério. E pastor, e quanto tempo? Isso, irmão, lá não tem tempo. Para nós aqui, opa, já passou uma hora, lá não tem. Vixe, já passou 1000 anos, nem percebi. Olha, isso lá, quanto tempo nós estamos aqui no céu? Pai, está com 1 bilhão de anos. Vai, rapaz, não percebi, parece que nós chegamos agora à tarde, está com 1 hora nós chegamos. Não tem ninguém lá, não tem tempo. Você não tem aquela coisa, opa, a hora está, você não tem isso, não existe isso. Certo? E tem julgamento quando pode durar 1 trilhão de anos. Quando terminar, parece que terminou com meia hora de trabalho. Então, meu irmão, então o Senhor vai chamar e vai ser julgado, está aí. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E ninguém vai escapar desse julgamento, porque ele diz aqui no verso 13: deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e quem deu os mortos? E o inferno. Até os que estão no inferno vão ter que vir para ser julgados. Vocês estão lá. Uma vez eu preguei aqui, eu perguntei, irmão, quando um crente morre, ele vai para onde? Para onde é que um crente morre, vai para onde, irmão? Para o céu, irmão. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém sobe para o céu quando morre. O crente mais fiel, nem Paulo, nenhum dos apóstolos subiram para o céu ainda. Estão todos no paraíso, esperando a ressurreição, porque a igreja vai subir todo mundo de uma vez, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. E do mesmo jeito, quem está morrendo e indo para o inferno, vai ficar lá, esperando a ressurreição, para ser julgado também junto com os outros. Para ir para o lago de fogo, todo mundo junto também. Então, a gente tem essa pregação no YouTube, viu? Para onde vão os mortos? Coloca lá. É pregação que vocês não ouviram. Para onde vão os mortos? Então, irmão, preste bem atenção. Então, nesse momento, a morte, o inferno, tudo, vão devolver os mortos que lá estão, porque Deus vai dar ordem. E Deus tem poder sobre tudo. Você viu que Jesus tinha a chave de quem quando ele ressuscitou? Tem a chave da morte e do inferno. Porque ele tem poder sobre isso. Então ele vai dar ordem. A morte e o inferno vão devolver os mortos que lá estão. E lá estão os mortos de novo perante o trono do Senhor. Porque vão ter que ser julgados. Então entenda o seguinte, irmão. Todo ser humano que já nasceu nessa terra, todos. Desde Adão foi o primeiro até o último, todos irão passar por esse julgamento. Todos. Só vai depender uma coisa: em que situação você vai estar para esse julgamento. Se você vai estar na situação de um salvo, ou se você vai estar na situação de um condenado. Isso vai depender das suas obras. Ele diz, da sua obra é o quê? Ninguém é salvo pelas boas obras. Quando ele fala das obras, ele está falando de quê? Da minha obediência à palavra de Deus. Porque se fosse salvo pelas obras que eu pratiquei, a salvação era um mérito meu. A salvação não é mérito nosso. Nós recebemos a fé, e a fé nos leva a obedecer. E isso não é de nós, isso vem de Deus, certo? Isso não é mérito do homem, nada.
Se você está obedecendo a Cristo, está sendo fiel a Ele, esse mérito não é seu, esse mérito é da fé que Deus lhe deu e está conduzindo você pelo Espírito Santo a obedecer. Então vai depender, irmão, nesse momento, para ser julgado. Vai depender da vida que você está levando, porque aí ele diz aqui, ó, no verso 13, ó, deu mal os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um, esse cada um significa que foi julgado cada um em particular, de um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo. Amém. Então preste bem atenção num detalhe, irmão. Vai haver um julgamento, você entende isso? Entendeu? Vai haver um julgamento. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, a questão aqui em pauta qual é? Questão em pauta qual é? Em que lado, em que situação você vai estar no dia do julgamento? Que situação você vai estar? Você vai estar na situação para ser salvo ou para ser condenado? Não importa se você acredita ou não, isso é problema seu. Pastor, não acredito, problema seu, você vai estar lá e pronto. Pastor, não acredito que eu vou ser julgado por Deus. Pois você vai. Pode morrer ateu que você vai estar lá. Aliás, os ateus vão ter a grande surpresa da vida dele, né? Porque vão estar diante de um Deus que eles professaram a vida inteira não crer. E vão estar lá. E isso é problema unicamente deles que não querem aceitar. Então vai estar lá. Então, meu irmão, haverá esse julgamento. Você vai passar pelo tribunal de Cristo para dar conta do que você está fazendo. E aqui, meu irmão, eu quero nesse momento aproveitar esse momento na palavra para lhe perguntar: se hoje fosse o julgamento, em que situação você se encontraria? Como é que está a sua vida com Deus, meu irmão? Como é que está a sua vida na presença do Senhor? Como é que está a sua fé, a sua conduta? Sim, me diga. Você tem sido uma mulher, um homem obediente a Cristo? Você tem procurado viver de uma forma agradável a Ele? Porque Paulo fala disso também, 2 Coríntios capítulo 5. Em tudo procuramos ser agradáveis a Ele, porque sabemos que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo diz: em tudo nós tentamos, nos esforçamos ser agradáveis a Ele. Você está tentando ser agradável a Cristo? Você está tentando? Porque eu lhe digo, meu irmão, uma coisa: que se o teu nome não estiver no livro da vida, ele diz aqui, você vai ser condenado. E quem é que está com o nome no livro da vida? Aqueles que estão obedecendo o Evangelho e vivendo para a glória de Deus. Esses estão com o nome no livro da vida. Quem não tem o nome no livro da vida, está vivendo a vida do jeito. Pode ser evangélico, de carteirinha. Pode ser dizimista, ofertante, pode andar com a Bíblia embaixo do braço, pode saudar com a paz do Senhor. Mas se você não tem a revelação do Espírito Santo, se você não tem aquela revelação que torna real para você as mansões eternas, o reino de Deus, que esse é o selo do Espírito Santo, nos dá essa convicção de que as mansões eternas são reais. Não é só um pensamento, uma ideia, queima dentro de nós, é real, é real. Se você não tem isso, meu irmão, você está vivendo apenas uma vidinha regrada dentro da igreja. Você precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: se o homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. É preciso que você peça a Deus: Senhor, eu quero passar pela experiência de um novo nascimento. Senhor, eu quero ser transformado numa nova criatura. Senhor, eu quero ser livre dos meus pecados, eu quero ser perdoado dos meus pecados. Senhor, me prepara para que eu possa ser salvo no dia do Senhor. Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, já percebeu? Pede casa, pede carro, pede emprego, pede dinheiro, pede promoção na empresa, pede marido, pede esposa, pede filho, pede para ficar grávida. Pede um monte de coisa para Deus. E para Deus lhe preparar para você ser salvo. Para Deus preparar a sua vida para a salvação. Você está pedindo isso a Deus? Porque nós vamos passar por esse julgamento. Você vai estar lá. Pode ter certeza, todo mundo que está aqui dentro vai estar nesse julgamento. Você está se preparando para isso, meu irmão? A sua vida está se preparando para esse momento? Todo mundo que tem uma audiência no juiz, ele está se preparando para lá. A audiência é dia tal, ele não esquece. A audiência lá é no dia tal, tem que me preparar, eu tenho que estar lá nesse dia. Ele organiza a agenda, eu não posso decidir, eu não posso viajar, não posso ter compromisso. Eu tenho que estar lá na audiência com o juiz.
Do mesmo jeito vai ser no dia que o Senhor te chamar para prestar conta com Ele. Você vai ter que estar lá. Quer você queira ou não, e quer você crer ou não. Agora outra coisa importante, irmão, que vale lembrar, é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois da morte segue o juízo. Segue o juízo. Então o que é que ele quer dizer com isso? Que eu posso morrer hoje, e o juízo de Deus já seguir na minha vida. Hoje eu posso morrer salvo, eu posso morrer condenado. Hoje eu posso morrer e ir para o abismo, para o inferno. Hoje eu posso morrer e ir para o paraíso. E lá já ter a sentença do julgamento de Deus na minha vida. Se eu vou ser salvo, vou ser condenado. Depois da morte segue o juízo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque criaram aí uma doutrina perturbada de que depois da morte ainda tem alguma chance para a pessoa salvar. Um purgatório, um lugar intermediário. Que a pessoa morre, mas de repente ele vai ter uma... Não, está lá, morreu, mas vamos rezar por ele aqui uma missa, 7 dias, sei lá, essas coisas aí, e lá nós tiramos o camarada do purgatório. E isso não existe. Como? Acende uma vela na mão dele para poder iluminar o caminho dele. Se ele tiver morrido sem Cristo, você pode acender a vela que for, ele vai direto para o inferno com ela na mão. Então, meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, saber que vai haver um julgamento. E o pior, sabe o que é? É que a maioria das pessoas estão um pouco se lixando para isso. Por exemplo, talvez tem pessoa que chegou aqui hoje, vivendo uma vida totalmente mundana e carnal, e vão sair daqui hoje mundana e carnal do mesmo jeito. Não vão mudar em nada. Por quê? Porque não tem um temor de Deus no coração. Porque não crê nisso que está escrito. Porque se você acredita que vai estar diante de um juiz aí, comedor de feijão, você treme todinho e só vai lembrar que vai chegar aquela hora. E como é que você não treme em saber que vai estar diante de Jesus para ser julgado? Como é que você não treme, meu irmão, vivendo a vida de pecado, entregue aos deleites, entregue aos prazeres? Como é que você não treme saber que você vai passar diante do tribunal do Deus que é santo, do Deus que não se vende, não se corrompe? Lá não adianta dizer, eu era filho de pastor, eu era neto de pastor, eu fazia parte desta ou daquela igreja. Lá a única coisa que vai valer é se você obedeceu a Cristo ou não. É se você obedeceu ou não. Você pode ir lá, a carteirinha de pastor não vai ter feito, a carteirinha de presbítero não vai ter feito, o título de bispo, de apóstolo, de pastor, nada disso vai valer no dia do julgamento. Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo-o a nada, para que eu pregando os outros, depois eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo tinha um cuidado, eu estou pregando para os outros, ganhando alma pelo Espírito Santo, mas eu vou vigiar com a minha vida, porque senão eu vou ganhar alma e depois eu mesmo vou para o inferno. Então vou ter cuidado para pregar o evangelho e ganhar alma, mas vou vigiar também com a minha vida, para que eu também possa ser salvo. E os que não tinham nome no livro da vida vão ser condenados. Lá no verso de número 8, capítulo 21, vai lá. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem são os incrédulos? Os incrédulos são quem? Aqueles que não acreditam, aqueles que não crêem. E sabe, irmão, cheguei à conclusão de uma coisa, que os incrédulos não são só os ateus, os incrédulos também, aliás, a maioria dos pastores do Brasil são incrédulos, e dos crentes também são incrédulos. Por quê? Porque eles não creem no verdadeiro evangelho de Cristo. Distorce o evangelho, meu irmão, com toda facilidade, adultera o evangelho com toda facilidade, prostitui a palavra de Deus com toda facilidade e não tem o mínimo de temor. Esses homens são incrédulos, eles não acreditam na palavra. Eles não acreditam em nada do que está escrito aqui. Eles usam apenas como uma ferramenta poderosa que manipula a mente das pessoas para enriquecer o bolso deles. É para isso que eles usam, mas eles são incrédulos. E o povo que segue eles vai pregar o evangelho do reino para essas pessoas. Não aceita. Ela aceita o que o pastor lá está dizendo, mas o que as escrituras dizem, pode tentar mostrar. Se o pastor dela mostrar e distorcer, ela aceita. Mas se outra pessoa mostrar, tentar explicar direitinho, ela já não aceita. Incrédulo. Os incrédulos. Então são incrédulos. São pessoas que não creem no evangelho. E quem mais? Será que tem algum incrédulo aqui, meu irmão?
Deve ter incrédulo, porque ouve a palavra e não teme, ouve a palavra e não busca viver uma vida agradável a Deus. Ouve a palavra, mas continua no show gospel, continua nas heresias. Uma hora escuta o pastor Jadel pregando uma palavra totalmente contrária, o outro pastor, de pastor Jadel é uma benção. Aí vem um herege pregar, esse pastor aí também é uma benção. Então você não faz ideia o que é, você está atordoado, está mais perdido que segue em tiroteio. Como é que o camarada está pregando uma coisa, ele é uma benção, vem outra, prega totalmente contra o que o outro pregou, você diz que ela é uma benção também. Então você é um incrédulo. E tem muitos assim. Aí ele diz, os incrédulos abomináveis. O que são os abomináveis? Mas que faz coisas terríveis, abomináveis. Por exemplo de coisas abomináveis: sexo com criança, sexo com 2 pessoas, 3 pessoas ao mesmo tempo, sexo com animal. Isso é abominável, Deus. São coisas abomináveis. São coisas assim fora do comum, coisas estrambólicas, coisas extraordinárias demais, assustadora. Isso é abominável aos olhos de Deus. Os homicidas, aqueles que tiram a vida de pessoas. Certo, tem muita gente que tirou a vida de pessoas, se arrependeu e está andando com Cristo. Mas ele está falando aqui dos que não se arrependeram e estão não andando com Cristo. Então os homicidas. Agora vale lembrar o seguinte, que João também diz na sua primeira epístola, não me engano, talvez lá pelo capítulo 3 ou capítulo 4, João disse que você aborrece o irmão, você é homicida. Eu detesto o irmão. Ele diz que você é homicida. Então é importante você ir logo perdoando, tá bom? Amém? Porque a questão do perdão ela é muito importante. Tanto em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, como em Mateus capítulo 18, quando Jesus fala do perdão: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Até 70 vezes 7. Aí Jesus conta a parábola, né, do credor incompassível, que o rei foi prestar conta com ele, comparando o reino de Deus com aquilo. E Deus perdoou a conta do homem que devia muito, que é o nosso pecado, e depois o camarada devia pouquinho para o outro, ele não quis perdoar. Aí o Deus mandou chamar ele e disse lá: olha, por que tu não perdoou o teu amigo, que pediu misericórdia também, como eu te perdoei? Por causa disso será entregue aos atormentadores. Jesus disse: assim o meu Pai fará a vós, se do íntimo não perdoar cada um seu irmão, seu próximo. Então o perdão. E lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não perdoará. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoei a quem me ofendeu. Ele poderia ter dito: Pai, me perdoa primeiro para depois eu perdoar o camarada. Mas não, ele disse: perdoa porque eu já perdoei. Foi o contrário. Primeiro ele perdoou quem lhe ofendeu para depois pedir perdão a Deus. Porque Jesus disse: se eu não perdoar quem me ofendeu, também Deus, eu posso pedir perdão a Deus, que Deus também não vai perdoar. E ele disse que isso vai condenar você, a falta de perdão. Digo isso, certo? Estou dentro aqui da palavra, do julgamento. Porque talvez há entre nós pessoas que estão guardando ódio no coração. Uma mulher traída pelo marido, guarda ódio, mago. Um marido traído pela esposa, guarda ódio, mago. Filhos abandonados pelos pais, guardam ódio, mago. Pelo pai ou pela mãe, viu a mãe sofrendo, enfim. Mágoa, ódio, ressentimento, lá do trabalho, lá do colégio, de alguém, sei lá. O diabo deve estar usando alguém para tentar plantar essa semente maligna no coração. Porque o diabo tem várias formas de tentar roubar de nós a coroa de glória. Inclusive essa e a mágoa e o ressentimento é uma carta na manga de Satanás. Que ele vai tentar levantar pessoas contra você para poder colocar o ódio, a mágoa no teu coração, para você não perdoar e depois você ser condenado por isso. Então, se liga aí, irmão. Se liga. Porque é preciso perdoar. Amém? Perdoar. É preciso perdoar. Quando você peca, você não acha bom chegar diante de Deus, pedir perdão e saber que Deus perdoa? Não é bom? Do mesmo jeito, Deus quer que você perdoe quem lhe ofendeu. Porque se você não perdoar, Deus também não vai perdoar quando você chegar diante dele para pedir perdão. Se você não perdoar, irmão, você vai estar do lado esquerdo. Se você não perdoar, você vai ficar para a segunda ressurreição. Se você não perdoar, você vai ser condenado. Então tem que perdoar do íntimo. Isso vai levar muita gente para a condenação. E os fornicadores? Quem são os fornicadores? Os fornicadores. Aqueles que não são casados, que não se uniram maritalmente embaixo de um mesmo teto, que não constituíram um casamento perante Deus, e estão fornicando. Aquela coisa do namoro do mundo, sabe como é que é, né? O cara pegou a namoradinha hoje, pronto, já está levando para a casa da mamãe, para o quarto lá.
Ou então o cara mora sozinho e toda hora ele pega uma namoradinha nova, tá lá, a namoradinha lá no apartamento ou na casa dele, para ele poder fazer, sabe lá, né? Então isso é fornicação. Então isso tem que parar, porque isso vai condenar muita gente. Olha. Sim. E os feiticeiros, aqueles que trabalham com ocultismo, com bruxaria. Certo? Os idólatras. Os idólatras são aqueles que adoram qualquer outra coisa que não seja o Deus único e verdadeiro. Que adoram ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra. Que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E também, a Bíblia diz, se eu não me engano, em Colossenses, que a avareza também é idolatria. O apego às coisas materiais, o amor pelas coisas materiais é idolatria e também condena. Então a idolatria condena. A idolatria. E a igreja evangélica hoje ela é uma grande idólatra. Já percebeu isso? Idólatra de homens, idólatra de shows, idólatra de amuletos e tudo mais. Hoje o povo vai dizer, tudo enquanto tem uma mandinga, né? Irmão, nós vamos dar o salmo da Santíssima Proteção. Você bota atrás da sua porta, quando você sair, você bota a mão nele e faz uma oração, pronto, você sai protegido. Isso é idolatria. Irmão, bote o copo d'água em cima aí do rádio, nós fazer uma oração, e você bebe, isso é idolatria. Irmão, pegue isto ou aquilo ungido e leve, isso é idolatria. E isso vai condenar muita gente. Amém, pessoal? Ele diz que os que praticam essas coisas, aliás, e todos os mentirosos, a parte a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e é a segunda morte. Aí se a gente fosse lá para Gálatas 5 também, deixa eu ver se dá tempo aqui, dá, tem uns 10 minutos ainda. Se nós for lá para Gálatas capítulo 5, vai lá, verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição a gente já falou sobre isso, é a mesma que fornicação também, certo? A pessoa está se prostituindo. Isso, essa questão da prostituição pode envolver também aqui, também o adultério, certo? A impureza é o quê? Uma mente suja, um coração sujo, porque ninguém vê a impureza em vocês, só você e Deus sabe, está na mente, está no coração. A lascívia, a lascívia entra onde, irmão? Na sensualidade, o desejo sexual. Por que a gente prega para as irmãs vestir roupas com pudor? Porque quando você veste uma roupa sensual, você está produzindo no coração dos homens a lascívia. O homem olha para você e ele fica lhe desejando, aquilo é lascívia. E você também está praticando a lascívia, porque você está exibindo parte do seu corpo que não deveria ser exibido. Então você está em lascívia porque está mostrando seu corpo, e o camarada está lhe desejando também lá em lascívia. Então isso. Mas hoje já está comum, né? Algumas igrejas aí, as irmãs ir para o culto com a sainha bem aqui, com as pernas todas de fora, aí quando senta já sabe, se sentar na fileira da frente o pastor tem que pregar de costa, ou então tem que botar outra fileira de cadeira na frente para poder, né? Está desse jeito, infelizmente está assim. Aí eu digo, vocês estão andando desse jeito na casa de Deus, eu não me refiro aqui não, a casa de Deus é nós, estão andando assim na casa de Deus, quem dirá outra hora longe da vista da igreja, dos irmãos, né? Longe da vista dos irmãos. Então isso é uma coisa, irmão, que tem que ser refreada. Pastor, está certo, ser radical. Não é radical não, irmão, é Bíblia, pelo amor de Deus. Ser radical, dizer uma mulher, o jeito que ela tem que andar com pudor, cubra suas pernas, minha irmã, cubra seus seios, não é para estar mostra não, mostre para o seu marido lá. Mas não é para mostrar para outros homens não, homem nenhum tem que estar desejando você, quem tem que desejar você é o seu marido. Aí você pode ficar do jeito que você quiser para ele, mas para os outros homens você tem que se cobrir com pudor e com decência, amém? Você não vai atrair um homem para casar com você desse jeito. Homem, não vai atrair. Um homem que vê uma mulher desse jeito, ele só quer mais do que uma aventura com ela. Quer mais do que isso. Homem para casar procura mulher séria, mulher direita, mulher decente. Homem para casar ele está procurando mulher assim. Então, a lascívia vai condenar. Se as irmãs quiserem continuar aí com a roupinha curta e o seio de fora, fica à vontade. Eu estou dizendo que isso vai levar para o inferno. Eu não estou aqui proibindo ninguém de fazer nada. Faça o que você quiser. Eu estou cansado. Pastor, lá proíbe roupa, lá não proíbe nada, meu filho. A gente ensina o jeito que os irmãos têm que andar. Eles andam do jeito que quer. Que andam do jeito que quer. Eu vou estar monitorando ninguém. E se eu for monitorar, vai valer em quê? Eu estou lá preocupado em monitorar você. Eu estou preocupado com a sua salvação. E para isso eu estou lhe ensinando aqui.
Agora não tem que estar bisbilhotando a vida dos irmãos, saber que jeito você anda, o que é que você está falando. Não. Eu já estou lhe orientando, eu estou lhe pastoreando, eu estou lhe ensinando isso. Então é conveniente que as mulheres vistam vestimentas com pudor. Com pudor. A saiazinha longa, mais longa, para cobrir as pernas, não custa nada. Não custa nada. Não é para parecer velha, coisa nenhuma, você vai ficar linda, bonita. Certo? E o seu próprio marido vai ser o primeiro a elogiar. Minha filha, você ficou linda com essa roupa aí. Né? Aí os outros não, os outros lá vão ficar lhe desejando lá. A impureza nós já falamos, que é o que está dentro do ser humano. A idolatria, mais uma vez ele fala de novo. A feitiçaria também, que é o ocultismo, bruxaria. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deixa eu parar de novo aqui. Por conta de coisinhas como essa, eu perco gente para congregar. E você sabia disso? Por conta de uma palavra dessa que eu falo de roupa, tem mulher que não vou mais para aquela igreja não. Já fica perturbando o marido para não vir mais para cá. E se for solteira também, já está solteira mesmo, já não vem mais mesmo. Né? Aí quer dizer, aí eu estou tendo culpa em dizer isso, eu estou lendo um versículo da Bíblia interessando. Eu acho interessante que o povo acha bonito quando eu digo que o dízimo não é obrigatório. Aí eu pego uma palavra aqui ensinando o que é a lascívia, aí já não acha bonito. Não acha bonito. Aí vai querer ir para uma igreja que o pastor não diz nada, porque lá o pastor está interessado com o seu dízimo mesmo, com o seu dinheiro. Em ajuntar gente para poder ele ficar famoso. Né? Ele está preocupado com isso, aí ele não vai dizer nada, porque se disser, você vai embora. E hoje o povo é um povo mimado. Se você tocar no pecadinho dele, no que eles gostam de fazer, aí o povo já não quer mais ir para a igreja. Né? Aí desse jeito vai para o inferno, pastor, junto com a igreja inteira. E eu não, Deus me livre, né? Eu quero ser salvo em nome do Senhor. Eu vou prestar conta do que eu prego. Vou prestar conta do que eu prego. Todo pregador vai prestar conta do que ele pregou, pode ter certeza disso. Então o que mais? Feitiçaria, inimizades. Inimizade é o quê? Aquela pessoa encrenqueira. Aquela pessoa encrenqueira, que ela não tem amizade com ninguém. Né? É inimiga de todo mundo. Né? Tudo bem, você tem inimigo porque o povo lhe odeia por causa da palavra, é uma coisa. Agora você ser inimigo dos outros, aí é outra coisa. Eu não sou. Os apóstolos não eram inimigos de ninguém. Todo mundo era inimigo deles, mas ele não era inimigo de ninguém. Eles amavam todo mundo e pregavam para todo mundo. Pode ser que todo mundo se torne seu inimigo, mas não seja inimigo de ninguém. Entendeu? Então deixa o povo ser seu inimigo por causa da sua conduta certa, da sua conduta de mulher de Deus, de homem de Deus. Deixa quem quiser ser inimigo seu, que seja, mas não seja inimigo de ninguém. Amém? Porfia é o quê? Teimosia, né? Um camarada teimoso. Porfia, ele não está falando teimosia em todo sentido, não é porfia em qualquer sentido não. Ele está falando da porfia de quê? Da pessoa que insiste em teimar contra a verdade. Contra a verdade, certo? Você é um teimoso, você não aceita a verdade, não se submete a ela, você sabe o que tem que fazer, mas você teima, você se opõe, você é um teimoso. Então, esse tipo de porfia também, isso vai, certo, condenar. Imulações, que são ciúmes, né? Ciúme, aquele camarada tem ciúme até da sombra da mulher dele. Olha, essa sombra está atrás de tu aí, o que ela quer contigo? Hã? Tem sim. E tem mulher pior ainda. Tem mulher que o cara trabalha, passa o dia inteiro ligando para ele, de 10 em 10 minutos liga, está onde? Opa, vi uma voz de mulher aí, quem é que está perto de tu aí? É desse jeito. Então esse ciúme doente, essa coisa doida, descontrolada, meu irmão. Então isso vai levar a gente para o inferno, está aqui na lista. Você está vendo aí? Está na lista de quem vai ser condenado. Ira. Aí volta aquela questão da mágoa, do ressentimento, do ódio dentro do coração. Isso não pode ter, certo? Não pode ter. Pelejas ele fala aqui de quê? De discórdias. Pelejas e de dissensões dá na mesma coisa, certo? São as disputas. As disputas, um irmão disputando com o outro. Esses dias a gente falou muito sobre isso. Ontem na reunião de obreiro, lá em Pajuçara também, não pode existir essa disputa entre nós. Essa dissensão. A dissensão fala de divisão. E as pelejas falam das discórdias que há. Pelejas e dissensões estão falando de divisões. Aí na igreja aqui tem um grupinho do Auricélio, tem um grupinho do Gilmar, e tem um grupinho do Clésio, tem um grupinho do Denis, né? E aí eles ficam disputando um com o outro, quem é o melhor, quem é que trabalha melhor, quem é que faz melhor, quem prega melhor. Então essas dissensões na igreja, e isso parece algo tão simples, mas ele diz que isso vai condenar. Heresia, meu Deus, quem sabe o que é heresia? Heresia, meu irmão, é a adulteração da verdade. Heresia é uma doutrina falsa, uma doutrina herege, uma doutrina distorcida, que embora se usando os textos sagrados, mas estão adulterados.
estão prostituídos. Isso é heresia. Heresia. Irmão, pelo amor de Deus, será que a Igreja Católica é um herege? A Igreja Católica é um herege. Quem foi que mandou rezar para o santo? Não, reza para Maria, São Francisco, Padre Cícero. Respeitar é uma coisa, amar é uma coisa. Rezar para eles, irmão. Quem disse que eles podem ouvir nossa oração? Eles não podem ouvir nossa oração. São hereges. O que mais? Purgatório, missa de 7 dias, vela na mão de quem está morrendo. Que Maria, ela não morreu, ela foi assunta ao céu, igual Jesus foi assunta ao céu. O que é isso, meu irmão? Quem? Batizar as crianças. Menino que nasceu, está com poucos dias. E batizar para quê? Então, várias heresias a Igreja Católica disseminou, e muitas outras. Heresias. Aí vem para as igrejas evangélicas. Espiritismo, heresia. Que morto, você foi você que está aí foi o Pedro I lá naquele, não é? O irmão que está aqui pode ter muito bem aqui o rei da Inglaterra, lá em Inglaterra do ano de 1500. Ou o rei da Inglaterra deve estar entre nós. Certamente também o Martinho Lutero deve estar aqui também, já, né? Encarnado em alguém também, né? Deve ter o Martinho Lutero aí, deve ser o Francisco ali da Jurema, não? O irmão aqui, deixa eu ver, o Denis, o irmão João deve ser o John Hus, né? O Clésio deve ser o Savonarola. Então, meu irmão, quem? David Wilkerson. Não, o David morreu há pouco tempo, deu tempo de encarnar ainda não, rapaz. A alma dele tem que entrar no menino, já está velho, né? Ele está com 3 anos que morreu, né? Aí ele diz que ele morre, a alma vai, depois entra lá na outra pessoa, e a pessoa, né, vai, nasce aquela pessoa, está lá. Então isso é heresia, heresia. Falar com os mortos, comunicar com os mortos é heresia. Tudo isso é heresia, ele diz que faz parte da lista que vai condenar. O que mais, irmão? E na igreja, vem para a igreja evangélica, para a gente poder ganhar o tempo. Na igreja evangélica tem heresia, irmão? Tem ou não tem, irmão? Mas tem pouca ou muita? Muita. E poucas igrejas ou muitas igrejas com heresia? Não, quase todas, irmão. Infelizmente. Show gospel. O comércio dos dons. Comércio da fé. Comércio das curas. Comércio dos milagres. Apelação pelos milagres, pelas curas. Heresias. Pregação da teologia da prosperidade. Campanhas de 7 semanas. De 21 semanas. Heresia. A igreja evangélica está recheada, meus irmãos, de heresia. Igreja evangélica, eu vou lhe dizer, se for contar em números de heresia que a igreja católica tem, e número de heresia que a igreja evangélica tem, a igreja evangélica tem 10 vezes mais heresias do que a doutrina católica, pode ter certeza disso. Igreja evangélica hoje é uma das mais hereges que existe nessa terra, amém, amados? Então heresia condena, meu filho. Heresia que tem de pastor pregando heresia, e o texto está dizendo o quê? Que vai para o inferno. E o que tem de gente seguindo heresia, e o texto está dizendo o quê? Que vai para o inferno. Então não vai naquela coisa de dizer, não, mas lá eu estou lá, mas o pastor lá que presta conta com Deus, e você também. Por isso em Apocalipse capítulo 18, verso 4, antes mesmo do julgamento, ele revela aquilo e diz, sai dela, povo meu, da Babilônia, da igreja herege, para que não participe dos seus pecados, não seja condenado. Só em você estar ali sentado, meu irmão, participando daquilo, apoiando aquilo, dando força àquilo, só em estar ali você está cooperando com as heresias deles. Tudo bem, se não tivesse, a igreja de Cristo não tivesse aqui, mas a igreja de Cristo está. A igreja de Cristo está. Agora o que é? O comodismo e a preguiça do povo e a prisão da placa da igreja. Não é porque eu sou fulano de tal, da igreja fulano de tal, a minha denominação é essa, eu tenho que ficar aqui. Então não existe isso. Tem que sair das heresias. Invejas, meu irmão. Você sabe o que é inveja? Inveja, deixa eu ver aqui. Eu achei bonito esse sapato da Auricélio. Sapato de couro de cobra do Pará, né? Da Anaconda. Vou comprar um sapato igual a esse. Gostei. Isso é inveja? Não. Isso não é inveja. Mas eu gostei do carro do irmão. O carro do irmão qual é? Gostei do carro do irmão. Carro bonito, cor linda, não. Tá aí, eu vou comprar um carro igual a esse aí. Gostei desse carro. Isso não é inveja. E o que é inveja? A inveja é que eu estou com raiva porque a Auricélio comprou um sapato. Aquela mágoa, aquela raiva de comprar um sapato. A inveja é porque o irmão comprou o carro e tem um carro e eu não comprei o carro. Eu estou com aquela mágoa, aquele sentimento ruim dentro de nós. Vocês sabem o que é inveja porque nós tudinho já tivemos. Uma das coisas mais difíceis
que eu cheguei diante de Deus para pedir perdão foi da inveja que eu tinha. Eu digo: Senhor, me perdoa da minha inveja. Fui um homem muito invejoso, Senhor, me perdoa. Certo? E eu vou lhe dizer uma coisa. Aí outro irmão ouviu falar isso, aí foi sincero, falou para mim também. Porque eu acredito que a maioria das pessoas, antes do encontro com Cristo, a maioria, 99,999%, eu deixar só 1%, embora, que não tinha inveja, mas os outros tudo tinha. Tudo. Inveja de um vizinho que comprou móvel e você não. Tem aquela coisa, mesmo que você não esteja nem pensando em comprar, mas só o vizinho ter comprado, já fica aquela coisa ruim dentro. A inveja é isso. E isso condena, isso mata, meu irmão. Certo? Isso mata. Amém? Homicídios, já falamos disso. Bebedices. Bebedice é o quê? O beberrão. O camarada que vive aí, ó, tomando umas e outras, né? Glutonarias. A glutonaria, irmão, e coisas semelhantes a essa. Glutonaria. O que é glutonaria? Algumas pessoas levam só para o lado do comer muito. Do comer muito. Mas nessa questão do comer muito, deixa eu lhe explicar. Tá aqui, eu estou com um maguinho agora, né? Perdi quase 8 quilos, graças a Deus. Aí está aqui um irmão aqui fortinho, o Evaldo, né? Que é mais gordinho do que eu. Aí nós vamos comer. Vamos dizer que meu almoço eu como 500 gramas, eu como meio quilo de comida, eu fico satisfeito. Enchi minha barriga. Mas o Evaldo, para encher a barriga dele, tem que comer 1 quilo, o dobro do meu. Isso não é gula. Por quê? Porque é o que satisfez ele. Na gula não é aí. A gula vai ser aonde? A glutonaria. Mas se depois que você comeu e se encheu, aí você vai se esbaldar de novo, morrer, comer, até ficar passando mal. Aí a gula já entrou aí. Ou então você vai enfiar o dedo na goela para poder tirar o que comeu, para poder comer de novo. Rapaz, é tão bom comer que eu enchi a barriga, enfiei o dedo na goela, botei tudo para fora, só para comer de novo. Tem, irmão. Isso aí é até daquela tal de bulimia, né? Que isso é uma doença até. Mas a gula é isso. E outra coisa, a glutonaria é o apetite da carne. Onde é que a Bíblia diz que o cigarro condena? Tem algum versículo que fala isso? Não. Onde é que a Bíblia diz que outro vício aí, de qualquer coisa, vício de novela, vício de futebol, onde é que a Bíblia diz que isso condena? Não diz. Droga, onde é que a Bíblia diz que maconha, cocaína, o crack condena? Não fala isso. Então por que é pecado? Porque é gula. É gula, é o apetite, a pessoa está dominada por aquilo. Ele tem fome daquilo, ele vive ansioso daquilo. Ele não consegue controlar, dominar. É mais forte do que ele. Então essa é a gula, esse é o pecado. Por isso que condena. Sabe? Uma coisa é você chegar um dia, rapaz, nunca mais assistiu futebol, deixa eu ligar para ver aí o jogo aí. Aí, assistindo. Isso é uma coisa. Outra coisa, você está lá. O jogo. É hoje a final. Não. Dominou você, dominou sua carne, é gula. Glutonaria, é vício, condena. Amém? E coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já disse outrora, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vai ser condenado. É eu que estou dizendo, irmão? É a Bíblia. A Bíblia está dizendo. Então, irmão, vai haver um julgamento. A igreja será arrebatada e vai estar salva com o Senhor. Vai estar diante do julgamento só para receber a bênção do Senhor diante dos incrédulos que estão lá para ser condenados. E os desobedientes, meu irmão, independente se você é evangélico, católico, espírita, é desobediente. Jesus não diz que ele vai salvar uma religião, vai salvar quem obedece a palavra dele. Então não vai achar que você vai ser salvo só porque você é evangélico, que eu vou lhe dizer que a igreja evangélica dessa nação está quase que toda perdida. Se não se voltar para o evangelho, vai se perder quase toda. Não vai ser salvo só porque é evangélico, não. Tire essa ilusão da cabeça. Então vai estar lá no dia do julgamento, e se as suas práticas foram essas, o que você fazia em oculto, escondido, Jesus diz que ele vai julgar o segredo do coração dos homens. Naquele dia vai ser lido no livro diante do Senhor, e diante do povo que vai estar lá para ouvir, a tua vida escondida, em oculto, o Senhor vai expor, e você vai passar vergonha e vai ser condenado. Portanto, meu irmão, se arrependa hoje, se converta e viva uma vida com Deus, porque o julgamento vai vir. O julgamento vai vir. Quem entendeu a palavra, diga amém. Vai ter um julgamento, sim ou não? Você vai estar lá ou não? Vai sim. Diga assim: eu vou estar lá no dia do julgamento. Vai, você vai estar lá. Você vai estar lá. Você, eu vou estar lá. Ou para ser condenado ou para ser salvo, nós vamos estar lá.